Palavra de Deus no livro do profeta Jeremias, no capítulo 32, verso 37, e diz assim: Eis que eu os congregarei de todas as terras, para onde os tenho lançado na minha ira, e no meu furor, e na minha grande indignação, e os tornarei a trazer a este lugar, e farei que habitem nele seguramente, e eles serão o meu povo, e eu lhes serei o seu Deus. 39, e lhes darei um mesmo coração e um só caminho, para que te temam todos os dias para seu bem, e o bem dos seus filhos depois deles. 40, e farei com eles uma aliança eterna, de não me desviar de fazer-lhes o bem, e porei o meu temor nos seus corações, para que nunca se apartem de mim. 41, e alegrar-me-ei deles, fazendo-lhes bem, e plantá-los-ei nesta terra firmemente, com todo o meu coração e com toda a minha alma. Te dou graças, Pai, porque, Deus, mais uma vez, eu creio na Tua palavra, creio, Deus, na Tua direção, creio, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, está conosco, Deus, e nos dá, Deus, as Tuas palavras, Pai. Enche nossos corações do conhecimento de Ti. Queremos, ó Deus, viver cada dia perto e próximos do Senhor, andar contigo. Deus, no nome de Jesus, Pai, pela Tua misericórdia e graça, andar contigo todos os dias, Deus, em um nome do Senhor Jesus. Amém. Verso 40, a última frase. Para que nunca se apartem de mim. Interessante que essa coisa da revelação progressiva. Eu até gosto de relembrar que quando o pessoal fez seminário, eles estudaram um livro da revelação progressiva, o progresso da revelação de Deus no Velho Testamento, mas não foi somente no Velho Testamento, não. Deus, desde Adão, desde a queda, desde o momento que o homem se apartou de Deus, Deus promoveu uma revelação progressiva para que o homem nunca mais se apartasse dele. Eu acho interessante que ali em Adão e Eva, foi comprovado que o homem poderia apartar-se de Deus. Não foi assim a ideia inicial. Imagino eu, a Bíblia nos conta que Deus criou o homem para o louvor da sua glória, para ter um relacionamento e um relacionamento eterno. Mas o homem, nos seus festins, nas suas escolhas morais, acabou se apartando de Deus. Mas Deus não desistiu do seu plano inicial de ter o homem próximo de si, de ter o homem perto de si, e ele veio se revelando e trazendo promessas de que o homem se voltaria para ele e de uma forma eterna, para que nunca se apartem de mim. Mas para chegar onde eu quero chegar hoje, eu preciso relembrar os 5 pontos da doutrina bíblica da graça. Essa graça que nos salvou de forma tão espetacular. O primeiro ponto, e nós não vamos entrar nos méritos dos pontos, é a depravação total do homem. O homem caiu, está afastado de Deus e por si jamais voltará a Deus. O segundo ponto é a eleição incondicional. Deus escolheu homens pela sua onipotência, pela sua soberania. Ele simplesmente escolheu homens para serem salvos e homens para serem lançados no dia do juízo. E isso exige de mim, pelo menos de mim, uma humildade sobre-humana de aceitar que pessoas que eu amo simplesmente não foram escolhidas por Deus e que eu não tenho poder, capacidade, argumento para mudar isso. Então, eu aceito. Em terceiro lugar, a expiação ilimitada. Ou seja, Jesus Cristo trouxe sobre o homem, aqueles que foram escolhidos, o perdão de todos os seus pecados, passados, presentes e futuros. Nós somos perdoados. E o quarto, a graça irresistível. A graça irresistível é o simples fato de quando o amor de Jesus se revela a um ser humano, ele não tem poder para resistir. Assim como ele não tem poder para escolher Deus, ele também não tem poder para não escolher Deus quando Deus se mostra a ele. O nome disto é graça irresistível. E em quinto ponto
das doutrinas bíblicas da graça, a perseverança dos santos. E é sobre o quinto ponto que eu quero falar nesta noite. A perseverança dos santos. Porque é uma promessa para que nunca mais se apartem de mim. Então nós entendemos por Jeremias que o plano de Deus é que nós jamais nos apartemos dele. Então todas as vezes que um escolhido de Deus começa a andar longe de Deus, isso dói em 2 corações, ou em 4. Costumeiramente dói no coração do homem, dói no coração de Deus, dói no coração de Jesus e dói no coração do Espírito Santo. Contrapartida, a parte triste disto é que alegra o coração de Satanás. Não existe nada mais antinatural, espiritualmente falando, do que um escolhido de Deus apartar-se de Deus. E dá para apartar por alguns momentos, dá para apartar em algumas ações, dá para apartar-se. Estou dizendo com isso de perder a salvação. Estou dizendo com isto de parar de andar perto de mim, como é o plano de Deus, ou perto de Deus. Então a perseverança dos santos é algo que nós precisamos entender. Somos santos porque a graça, além de nos justificar, ela também nos santifica. E é libertador entender que eu sou santo porque Cristo me fez santo. Independentemente de qualquer coisa que eu faça ou não faça, como diz a musiquinha da escola bíblica, Deus me ama. Não importa o que eu faça ou o que eu não faça, Ele simplesmente me justificou e me santificou pela graça que foi derramada em Cristo. Então eu sou santo. Sou santo porque Jesus Cristo me amou e se revelou a mim e me chamou com amor irresistível. Agora cabe a mim como santo perseverar na proximidade de Deus. E em momento algum nós pensamos em fazer coisas boas, ou orar, ou ler a Bíblia, ou vir aos cultos, para melhorar nossa condição na salvação. Ao contrário, já é sabido de todos nós, que nada que venhamos a fazer pode mudar o favor de Deus, e que todas as nossas melhores obras são como trapo de imundície diante de Deus. Mas ainda assim, como santos, que compreenderam tamanho amor, cujos corações estão cheios de gratidão, aí nós nos tornamos pessoas que queremos servir a Deus, não para sermos salvos, mas para simplesmente servir ao nosso Salvador, aquele que nos remiu, aquele que nos redimiu, aquele que nos comprou, nos libertou, enfim, nos tirou das trevas. Então cabe aos santos perseverar e não se apartar de Deus. E a primeira coisa que eu observo é que há um chamado real para perseverarmos. Sabe, e por muitos anos a gente sente uma leve culpa pastoral da insistência. E recentemente tenho compreendido alguns textos de Paulo, como por exemplo, a gente sente dores de parto. A mulher, quando está grávida e vai dar à luz, ela começa a sentir contrações, dores. E quando vai chegando o momento, e quanto mais próximo está, mais as famosas dores de parto incomodam. Vocês, mulheres que já tiveram filhos, sabem disto. E Paulo diz isso em relação aos seus filhos espirituais. Eu sinto as dores do parto. Eu fico imaginando assim que homens e mulheres prestes a nascer de novo, mas que se embaraçam, atravessam, e aí geram diversas dificuldades, como cordão umbilical enrolado no pescoço, a criança que não vira para o processo natural, que atravessam e precisam de uma cesárea. E aí vejo crentes se embaraçando com este mundo, se enrolando no cordão umbilical deste mundo, atravessando no caminho estreito. Não consegue nascer, isso causava dor no coração de Paulo.
Mas há um chamado real para que a gente persevere, não embarace com este mundo. Em Hebreus, no capítulo 3, no verso 12, tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Incrivelmente, o autor de Hebreus falava a crentes que em algum momento deixaram o coração perverso, encher-se de incredulidade e afastá-los de Deus. Veja que isso contraria o versículo 40, firmaria uma aliança eterna, para vocês não se desviarem mais, para que nunca se apartem de mim. Mas anos depois, milhares, centenas de anos depois, Paulo encontra crentes na igreja que estavam embaraçados, cujos corações haviam enchido de incredulidade e que estavam se apartando de Deus. Mas há um chamado real para que eu arranque do meu coração que me aparta de Deus. No passado eu chamava isso de reservas. No passado eu chamava isso das minhas preferências, dos meus quereres. E isto vai enchendo a minha alma, o meu coração, a um ponto que chega à incredulidade, e isso me aparta de Deus, ferindo a promessa, ferindo o desejo de Deus, de que nós jamais venhamos a nos apartar dele. Nós precisamos aprender a perseverar. E aí diversas coisas vêm enchendo nossos corações, o cansaço, o amor ao dinheiro, o amor ao trabalho, que é culto a mamon da mesma forma. E aí podemos enumerar tudo aquilo que acaba embaraçando nossos perversos corações, enchendo-os de incredulidade. E isso nos conduz a um afastamento de Deus. Incrivelmente, Paulo está escrevendo, se é que Paulo escreveu aos Hebreus, prefiro acreditar que sim, está escrevendo a cristãos, a homens e mulheres que deveriam estar firmados na rocha, homens e mulheres que deveriam ter construído a sua casa na rocha, mas que por alguns motivos, em alguns momentos, deixaram seu coração ser infectado pela incredulidade. Nós precisamos aprender a responder o chamado de Deus para perseverarmos. Manter de contínuo nossa mente em Cristo. O mesmo Paulo, em uma outra carta, ele escreve, leva meu pensamento cativo a Cristo Jesus. E em uma outra carta, ele escreve, eu pego o meu corpo e o reduzo à escravidão. Falava com um ex-irmão, um falecido irmão que mora em outra cidade agora. Ele falou assim, não, pastor, quando eu crescer eu quero ter a sua disciplina. De acordar cedo, de deitar cedo, enfim, de ler todo dia. Ora, a olho nu, quando olham de fora parece que é algo tão simples, acordar às 5 da manhã. Não é não, esses dias eu desliguei o despertador dormindo, e aí eu tive um sonho horrível, e 5h10 eu acordei assustado, pensei que o mundo estava acabando, que eu olhei 5h10, quem desligou o despertador? Eu mesmo, dormindo. É luta. É luta. Tem dia que a gente acorda e não está com um pingo de vontade de ler. Mas existe um reduz o meu corpo à escravidão. Mas existe um, ó Cristo, leva o meu pensamento cativo a ti. Ou seja, peça a Jesus para ajudar você a pensar nele, a não deixar que seu coração se encha de incredulidade, te aparte de Deus. Peça a Jesus que te dê domínio próprio, que te dê mansidão, que te dê disposição para andar com Ele. Coisa interessante sobre andar com Ele, é porque nem sempre os caminhos dEle são os meus caminhos. E vice-versa.
Sempre. No caso dele, nem sempre os caminhos de Jesus são os meus caminhos. Mas no meu caso tem se agrava. Sempre os meus caminhos não são os caminhos de Jesus. Então é uma luta diária. Tem dia que a gente não dá conta. Aí a gente acorda no outro dia e vamos perseverar, vamos voltar para o caminho. Vamos continuar a caminhada. Agora uma coisa é fato, há um chamado de Deus para que a gente persevere. Paulo ainda escreve aos Hebreus, nós não somos daqueles que recuam. É lamentável, é triste a situação do homem que recua. Aliás, tem uma parábola sobre isso, alguém se lembra dela? Não é a põe a mão no arado e olha para trás, se bem que essa também cai, mas tem uma mais grave. Não? Daqui a um dia a gente vai chegar no Novo Testamento. Lucas, parábolas. Aquelas sábias palavras de Jesus. A que compararei o reino de Deus? Adoro isso. Mas aí chega um momento que ele pega e fala assim, sabe, tem uma casa, e nela habita 7 espíritos imundos. Aí o dono da casa vai lá, compra uma vassoura nova, compra uma Ajax Lymon, e vai lá e desinfecta a casa, expulsa os espíritos, limpa, adorna, enfeita, põe quadrinho para todo canto, e a casa fica um brinco, do jeito que eu gosto. Aí o dono da casa vai lá e volta lá para sua outra casa, e deixa lá abandonado. Aí a parábola conta que o espírito imundo passa lá, dá uma olhada assim, aqueles espíritos imundos. Diz, não, agora a casa está limpa, vou chamar meus companheiros para a gente voltar. Aí, parafraseando a parábola, conta que o espírito volta, chama seus amigos espíritos imundos, e o estado da casa fica pior do que o primeiro estado. Os homens e mulheres que recuam, que se apartam de Deus, costumeiramente, seu estado fica pior. Eu não estou nem falando de perder a salvação, não. Eu estou falando de acordar amanhã cedo e ter ânimo para viver, ter expectativa de bênção, ter libertação do dia a dia que nós tanto precisamos. Há um chamado real para que eu e você persevere. Segunda coisa que eu anotei, a nossa perseverança está conectada à cruz de Cristo. Nenhum homem, nenhuma mulher consegue perseverar se não estiver aos pés da cruz. Aliás, Paulo fala de um lugar melhor do que aos pés da cruz. Qual é esse lugar? Não ouvi? Crucificado com Cristo. Precisa estar, meu velho homem precisa estar crucificado com Cristo. Gálatas 6,14 diz, mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu crucificado para o mundo. Olha que coisa espetacular! Quando eu estou conectado com a cruz de Cristo, eu tenho força para perseverar no caminho santo, eu tenho força para estar perto de Deus. E aí Paulo ainda escreve, eu não posso me gloriar em nada mais a não ser na cruz de Cristo, porque nela o mundo está crucificado, está morto para mim, e eu estou crucificado, estou morto para o mundo. A cruz de Cristo é o que nos faz próximos de Deus. Incrivelmente, nem é a nossa. E a gente ainda acha, naquele ranço católico, a gente ainda acha
que o suprassumo da espiritualidade é carregar a sua cruz. O suprassumo do poder da liberdade foi Cristo carregar a minha cruz. Então, na cruz de Cristo, eu posso estar conectado a Deus e perseverar. E saber que Ele me sustenta. E saber que Ele é quem me ajuda nesse mundo. Ele me ajuda me crucificando, me matando, e matando o mundo diante de mim. Tentar perseverar sem Jesus Cristo não é possível. Nenhum homem, nenhuma mulher consegue, poderá. Talvez seja por isso que ele mesmo tenha dito que o maior de todos os mandamentos é o amar a Deus acima de todas as coisas. Com todo entendimento, toda força, com toda alma, em todo o coração, é amá-lo. É saber que Ele é o centro, que Ele e dele provém a nossa salvação. Então há um chamado real para perseverarmos. E a nossa perseverança está conectada à cruz de Cristo. Em terceiro lugar, a perseverança em nós é sempre um reflexo da aliança de Deus conosco. Aí sim, Jeremias 32:40, e farei com eles uma aliança. Percebe que tudo parte de Deus? E farei com eles uma aliança eterna de não me desviar, de fazer-lhes o bem. Olha que coisa incrível e libertadora. Deus olhou para o homem pecador perdido, que andava desgarrado como ovelha que não tem pastor. E disse assim: eu farei com eles uma aliança eterna, para que eles me sirvam e me agradem todos os dias de suas vidas. Foi assim? Para que eles façam boas obras, para que eles vão aos cultos, deem dízimos, falem bem uns dos outros, para que a gente nunca mais possa se apartar. Foi assim? Olha que majestade de Deus. Por que Adão e Eva se apartaram de Deus? Pessoal de casa, por que Adão e Eva se apartaram de Deus? Como é que é o nome disso? Tá certo, ele aprendeu na escola bíblica. Porque eles desobedeceram comendo o fruto proibido. Logo, eles pecaram. Muito bem, Heitor. Porque eles pecaram. Então é lógico que a aliança de Deus conosco, se nós pecamos, então agora Deus nos chama para fazer uma aliança para que a gente seja bom e não peque mais, para que a gente possa se aproximar dele eternamente. Não é assim? Não, não é assim. Deus quebrou a lógica e disse: eles não dão conta. Eles estão caídos. Olha o versículo 40. Farei com eles uma aliança eterna. E ele poderia tão somente, e seria justo, se ele escrevesse: farei com eles uma aliança eterna para que eles me sirvam e sejam bonzinhos todos os dias. Mas não, ele escreve no seu imenso amor e graça: e farei com eles uma aliança eterna, de não me desviar de fazer-lhes bem. Adão e Eva pecam e se desviam. Mas na hora de enviar, não é uma ação do homem, não é uma aliança do homem, é uma aliança que Deus faz com quem? Com Ele mesmo, de eternamente não se desviar de nós e ainda fazer o bem sobre nossas vidas.
A perseverança, só damos conta de manter a nossa fé, só damos conta de manter o nosso caminho, porque Deus se comprometeu em nos ajudar e fazer o bem para nós, e não se desviar. Tem dia que eu chego de tarde, não sei se os irmãos, os nossos telespectadores, têm essa sensação, mas tem dias da semana que eu chego de tarde e olho para mim, e compreendo que é graça, se não fora, e aí eu digo como o salmista diz, ora, diga Israel, se não for o Senhor que esteve ao meu lado, certamente eu teria submergido nas muitas águas. Quando os homens se levantaram, eles teriam me tragado vivo, mas o Senhor esteve ao meu lado. Isso é graça. Chegar no final do dia, olhar para si e entender que de mim mesmo não era possível andar com Deus, mas Ele fez uma aliança eterna de não se apartar de mim. Já que o homem quis se apartar de Deus, ele olha para si e diz, agora eu não me aparto dos meus. Aleluia! Glória a Deus! Eu creio num Deus que olhou para mim no meu pecado e disse, você pode espernear que eu não me aparto de você, porque eu te comprei ali na cruz. A perseverança é reflexo dessa aliança. Olha o versículo 40, e farei, tem que decorar isso, e farei com eles uma aliança eterna de não me desviar de fazer-lhes o bem, e porei o meu temor no seu coração. E aí eu topo com um crente encardido que chega aqui e acha que é a última bolacha do pacote, e de fato é, porque sempre que encontra a última bolacha do pacote, ela está toda desbagaçada. Então, meu querido, de fato, de verdade, você é a última bolacha do pacote, esbagaçada, achando que é o máximo. Mas nem temer a Deus, por si só, você não pode. Olha que majestade. E porém, o meu temor. Então, o temor que você tem de Deus não é seu, é dele. Ele pôs no meu coração. E tudo isso com a finalidade eterna, para que perseveremos, olha o final do versículo 40, para que nunca se apartem de mim. A perseverança é reflexo da aliança. Logo, se eu não vivo debaixo da aliança com Deus, eu não consigo perseverar, levantar amanhã e reafirmar minha fé. Eu aprendi um conceito de que as pessoas estão tentando ser felizes. A gente já sabe que fora da palavra de Deus, da revelação de Jesus Cristo, não é possível. Ele disse assim, eu vos dou a paz, eu deixo a minha paz. Aquela paz que o mundo não vou dá, porque o mundo não conhece. Aí, como pastor, é interessante ouvir as pessoas das suas tentativas de serem felizes. É incrível como fazem cada loucura só para ser feliz. E antigamente eu ficava furioso. Eu queria ter o poder do deserto. Sabe qual é o poder do deserto? Abrir a terra e línguas de fogo te puxar e te engolir. Eu era assim, até conhecer a graça. Daí descobri que o homem na sua pequenez só está tentando ser feliz. Aí você ouve aqueles discursos inflamados, não, pastor, a partir de hoje eu vou mudar, vai ser assim, vou viver para Deus. Até amanhã cedo, né? Onde já se esqueceu tudo, esquece de perseverar, esquece de continuar no caminho, esquece de viver a promessa, esquece que está debaixo da aliança. Mas tudo vem dele. É ele que não se desvia de mim, é ele que põe o temor dele dentro do meu coração, é ele que me chama como reflexo dessa aliança, para que nunca se aparte dele, para que eu nunca venha
a me apartar dele. Isso é viver debaixo da graça. Saber que tudo é dele, por ele e para ele. Absolutamente Deus, Senhor da nossa existência. E a paz que o mundo não conhece, Jesus Cristo é quem dá. Aquela paz que excede o entendimento, que guarda os nossos corações. Há um chamado sobre sua vida, para você perseverar ao lado de Deus. Ele fez todo o trabalho foi dele. Há um chamado, para que todos nós perseveremos todos os dias, na fé, na comunhão com Ele, na certeza de que Ele é Senhor de nossas almas. A Ele toda honra, a Ele o meu coração, a Ele as minhas ações, a Ele o meu desejo de caminhar com Ele sempre, que veio dEle mesmo. Pai, eu te dou graças, eu te honro, Tu és santo, Tu és Deus de poder, Tu és Deus de infinita grandeza, Pai, em nome de Jesus, Deus. Toma, Deus, nossas vidas, Pai, faz-nos, ó Deus, encher, ó Deus, os nossos corações da Tua glória e presença, Pai. Eu te honro, eu glorifico a Ti, Pai, em nome de Jesus. Toma as nossas vidas, Pai, no nome de Jesus. Amém. Vamos